Bom dia, gente. Meu nome é Valentina e hoje o nosso trabalho vai ser sobre a patogênese, sinais clínicos e patologia das doenças causadas por plantas hepatotóxicas em ruminantes e equinos no Brasil. Então, essas plantas que vão causar as lesões hepáticas nos ruminantes e nos equinos, elas vão constituir um grupo muito importante de plantas tóxicas no Brasil. Esse grupo ele pode ser dividido em três: aquelas que causam necrose hepática aguda, as que vão causar fibrose hepática e aquelas plantas que causam fotossensibilização. No nosso país, a gente vai encontrar 35 espécies dessas plantas. E o objetivo do artigo que a gente trouxe é revisar os mecanismos de ações dessas plantas. Oi, eu sou a Ana Júlia. O fígado é responsável pelos processos de síntese, excreção e catabolismo. As substâncias absorvidas pelo intestino têm seu primeiro contato no organismo com o fígado, que numa posição estratégica impede a exposição do restante do organismo à ação de toxinas. Os sistemas enzimáticos de detoxificação hepática atuam de forma rápida e têm ampla especificidade, dando ao animal a capacidade de suportar uma grande variedade de toxinas naturais e sintéticas. A insuficiência hepática ocorre somente em lesões difusas quando há comprometimento de 75% do parênquima hepático, como ocorre nas intoxicações, e não ocorre em lesões focais ou multifocais. Os principais sinais clínicos causados pela insuficiência hepática são coleastase, edema, hemorragia, fotossensibilização e encefalopatia hepática. Outros sinais são sinais de dor, constipação com fezes secas ocasionalmente recobertas por muco ou estrias de sangue, hipotonia ou atonia ruminal. Oi, gente, aqui é a Valentina de novo e eu vou falar sobre o diagnóstico da insuficiência hepática nos equinos e ruminantes. A insuficiência hepática ela vai ter o resultado com a falha da síntese dos aminoácidos e proteínas, principalmente da albumina. Essa condição vai ser manifestada pelo emagrecimento do animal e a gente também pode observar a queda dos níveis das proteínas plasmáticas. A biópsia hepática ela vai ser o método mais utilizado para o diagnóstico das lesões hepáticas difusas em experimentos. E ele foi utilizado inclusive para diagnosticar casos assintomáticos de intoxicação por CNSPP, que é uma planta que vai intoxicar principalmente os bovinos. A gente tem muitos casos dessas intoxicações, principalmente no Rio Grande do Sul. Eu me chamo Daniele e vou começar a falar sobre as manifestações clínicas da insuficiência hepática, que muitas vezes são diversas e podem figurar desafios para os veterinários de campo, interpretar e confirmar a diagnose de insuficiência hepática por meio do uso de métodos complementares, como biópsia e avaliação de enzimas hepáticas. A biópsia hepática é o método mais utilizado para diagnóstico de lesões hepáticas difusas em experimentos e foi usado para diagnosticar casos assintomáticos de cinécio em SPP. Este método pode ser repetido várias vezes, sem afetar adversamente o mesmo animal. Para a biópsia hepática de lesões focais, é necessária a orientação por ultrassonografia, o que aumenta a eficiência do método, mas diminui a praticidade. Os resultados e a interpretação de tais testes dependem da natureza da lesão, duração e intensidade da doença, além das variações entre as espécies. As amostras devem medir no mínimo 7 milímetros, de modo a conter tecido suficiente para um exame histológico adequado ou para análise química, como por exemplo de cobre. Esses exames incluem baterias de provas referidas como os testes de função hepática. Os testes de função hepática incluem os que medem o transporte, secreção, conjugação e excreção, tais como bilirrubina e ácidos biliares. A atividade enzimática no soro para detectar necrose, coléstase e carcinomas e os bioquímicos que avaliam a capacidade hepática de metabolização de nutrientes como carboidratos, lipídios e proteínas. Quando seus níveis estão aumentados no sangue, é possível que esteja ocorrendo uma doença hepática ativa. Todos eles apresentam restrições, pois existem interdependência do fígado com outros órgãos. Nenhum desses testes é indicado para avaliar a função hepática de bezerros com menos de 6 meses de idade,
Nesses casos, é indicada para biópsia hepática. Em bovinos adultos, gama-glutamiltransferase, GGT, fosfatase alcalina, FA, sorbitodesidrogenase, SDH, e aspartato-aminotransferase, AST. São as mais úteis na identificação de doença hepática crônica. A concentração de amônia plasmática pode se encontrar significativamente elevada em comparação com equinos clinicamente normais, mas nem sempre é acompanhada por declínio na concentração de ureia plasmática. A SDH tem meia-vida curta no soro e sua atividade pode não estar elevada no soro em bovinos com doença hepática crônica. Nos estágios iniciais de doença hepática nos bovinos, a SDH é o teste mais eficiente e sensível. Em equinos é indicada a avaliação dos ácidos biliares séricos totais, GGT, e a biópsia hepática. O exame laboratorial do soro visando a detecção de quantidades relativas de bilirrubina não conjugada e bilirrubina conjugada é essencial na determinação da causa da icterícia. O acúmulo de bil conjugada resulta em icterícia mais pronunciada que a causa por quantidade similar de bil não conjugada. Daí o resultado de que a icterícia mais pronunciada é geralmente observada nos casos de lesão obstrutiva biliar ou hepática. A bilirrubina existente no soro sob duas formas, indireta ou não conjugada, hemobilirrubina e direta ou conjugada, diglicuranato de bilirrubina. A soma das duas representa a bilirrubina total. Essa enzima, apesar de não ser específica para a lesão hepática, aumenta nos casos de danos hepáticos, em decorrência de sua liberação na superfície sinusoidal dos hepáticos e na regurgitação das isoenzimas biliares nos casos de coletaste. Nos distúrbios hepáticos, detecta-se o aumento de sua atividade no soro, em decorrência de colestase por obstrução dos canalículos biliares, mas nem toda hepatopatia significa causa de um aumento de FA. A FA é amplamente distribuída no organismo, de modo que isolada não é específica para nenhum órgão. Quando for observado o aumento das enzimas, principalmente GGT, deve-se fazer biópsia para avaliar a intensidade das lesões hepáticas. Nas anemias hemolíticas estão elevados os níveis de bil não conjugada. Em geral, a ALT pode ser considerada uma enzima indicadora de lesão hepática em primatas, cães, gatos, coelhos e ratos. A ALT, também conhecida como transaminase glutâmico pirúvica, ocorre em tecidos com metabolismo de aminoácido ativo, como fígado, rim, músculo esquelético e miocárdio. No entanto, suínos e bovinos, ovinos e caprinos, a ALT tem pouco valor diagnóstico, uma vez que é encontrada em concentração muito baixa no fígado dessas espécies. Nas lesões hepáticas ocorre o trato biliar pela queda da excreção de bil. Nas anemias hemolíticas ocorre aumento da produção de bil. E nas intoxicações por AP ocorrem as duas situações. Oi, meu nome é Fabiano, eu vou falar sobre os princípios ativos em plantas que causam insuficiência hepática. Começando pelos CAT, eles causam inibição da respiração das mitocôndrias e da síntese de ATP, inibem o transporte de ADP e ATP e alteram o processo de fosforilação oxidativa. Os hepatócitos necróticos são desassociados, diminuídos de tamanho, com um citoplasma fortemente eosinofílico, condensado, homogêneo e refringente. Os núcleos podem estar pequenóticos, cariorréticos ou ausentes. Em alguns casos, a necrose massiva pode ser observada. Falando dos alcaloides, eles são eletrofílicos e reagem com ácidos nucleicos e proteínas. E como no fígado há a produção destes, ali ele reage. Os pirróides lesam as células hepáticas por inibição da mitose, causando megalocitose, necrose e redução no número de hepatócitos, que são substituídos por tecido fibroso. Em virtude disso, levam ao aparecimento do quadro clínico e morte decorrente de disfunção hepática. Falando dos SFT, eles causam a hiperplasia acentuada no retículo endoplasmático liso, uma alteração ultraestrutural, que pode ser interpretada como uma resposta do mecanismo de desintoxicação hepática. Os estudos revelam que a hiperplasia do retículo endoplasmático liso, tumefação de hepatócitos, desgranulação e vesificação do retículo endoplasmático rugoso
presença de cristais aciculares, retenção biliar, tumefação de mitocôndrias e várias outras alterações degenerativas podem ser observadas. Falando dos triterpenos, demonstram que dentro de 6 horas após a administração oral da planta, há uma perda de ATPases na região centrolobular. Após 24 horas, há uma perda total de ATPases. 6 horas após, as microvilosidades das células canaliculares estão fragmentadas, e 24 horas depois o colapso é completo. Falando agora das saponinas esteroidais, elas causam lesão de pele com eritema, seguido de edema, fotofobia e dor. Ocorre também o espessamento das partes afetadas da pele, com presença de exudato e formação de crostas. O resultado é uma necrose e gangrena seca, deixando a pele lesada com aspecto de casca de árvore que finalmente se desprende. Então agora acabei minha parte e acabamos o nosso trabalho por aqui. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.